E aí, como foco principal do nosso tema de hoje, apesar do tempo aqui estar correndo, diagramas elétricos. A gente não vai conseguir concluir, mas a gente vai conseguir começar. Esse é o foco. Um dos pontos que o pessoal mais tem dificuldade no campo é a interpretação de diagrama elétrico em função de falta de informação. Então, o que de fato são esses diagramas elétricos? É uma forma de comunicação entre ali quem quer que seja projetista, instalador. Então, você comunica todos esses, quem está lidando com o equipamento ali, você pega todo mundo ali e vai colocar todo mundo, manter uma padronização por meio gráfico. Então, eu vou comunicar isso para as pessoas que vão interagir com aquele circuito. Então, quando a gente pega a definição lá, diagramas elétricos são representações gráficas de circuitos elétricos, usando símbolos padronizados que mostram a interconexão de componentes e como a eletricidade flui através deles. Eles são ferramentas essenciais para engenheiros, técnicos, eletricistas projetarem, analisarem e solucionarem problemas em sistemas elétricos e eletrônicos. Representação visual, diagrama elétrico são desenhos que usam símbolos padronizados para representar componentes elétricos como resistores, capacitores, interruptores, motores e fonte de energia. Você imagina se cada um fosse fazer de um jeito. Então, por isso que tem que ter uma padronização. Se eu quiser explicar uma coisa, eu vou usar uma metodologia. Se o Júnior for explicar talvez a mesma coisa, ele vai usar metodologia diferente, porque ele tem um jeito dele, eu tenho o meu. Mas quando se trata de, por exemplo, padrão, aí a gente não pode assumir, tem o meu jeito, tem o seu, tá aqui, é um padrão. Então, é normatizado, exatamente. Nós falamos um pouco sobre normas técnicas e a importância delas, eu já trouxe isso, e ao longo, vocês sempre vão ver eu falar de norma, tanto que grande parte do conteúdo que eu trago está referenciado sempre por norma. Eu gosto bastante de referenciar a norma, tá bom? Porque a gente entende que é o seguinte, uma associação se reuniu, desenvolveu, estudou, teve uma energia ali empregada, foi para um congresso, foi aprovado, passou por uma aprovação. Cara, se já tem tudo isso mastigado, para que eu vou tentar reinventar a roda? Então, eu justamente vou me referenciar nisso que vai dar certo. Então, a gente tem norma para tudo, para tudo. Para a qualidade do ar interno, para... Qual que é a norma, falando aqui, até para quem já... Principalmente para quem está na aula 7, qual que é a norma que rege instalações elétricas de baixa tensão? Pronto, NBR 5410. Ela que vai ser a norma justamente que rege ali as diretrizes para interação com instalações elétricas de baixa tensão. E o que é baixa tensão? Em corrente alternada até 1000 volts, em corrente contínua até 1500. Diferenças entre uma para outra também já expliquei, inclusive no efeito do corpo humano. A gente pode falar depois um pouco, mas deem uma olhada lá no material. A NR10, não é uma norma técnica, ela é uma norma regulamentadora voltada para a parte de segurança. O que difere aí quando a gente fala de NBR 5410. Agora a gente está falando numa norma técnica. Então a NBR 5410 ela fala sim de segurança, claro, mas não é só isso que ela fala. Agora a NR10 ela já traz para o quesito segurança, para a segurança dos usuários. É essa que é a diferença, mas ambas tratam a parte de energia elétrica. E aí temos infinitas outras normas. Normas para projeto de ar-condicionado, e aí sucessivamente. Comunicação. Os diagramas, eles servem, né, como eu já falei, comunicação. É uma linguagem visual para todo mundo ali que interagir com esses circuitos. E ele também, aqui é a nossa praia, porque predominantemente nós fazemos parte do setor da manutenção. Então, o nosso trabalho do dia a dia é análise e solução de problemas, ou evitar problemas. Esse é o nosso trabalho. Geralmente, pode até ter uma instalaçãozinha, uma ou outra aqui, mas a nossa rotina ela é composta, na maioria das vezes, com manutenção. E aí o nosso foco é que seja preventiva, que a gente faça mais preventiva do que qualquer outra.
Mas além da preventiva, aí tem a corretiva, que aí é quando o equipamento já falhou. Então, para analisar problema, principalmente nesse caso, esses caras aí vão ajudar muito a gente na interpretação, para analisar, porque olhar para um painel aberto com tanto componente dentro é um pouco complexo se você não está com esse documento na mão, se você não tem acesso a isso. Exatamente, é uma linguagem por meio de uma linguagem gráfica. Então, da mesma forma como você tem lá a planta está trazendo para você ali não só uma parte de elétrica, tem várias outras disciplinas que podem estar sendo envolvidas, desde a parte civil, a arquitetura, o ar-condicionado, aí tem a de elétrica e assim sucessivamente. A de civil, a de hidráulica e aí vai. Para que o profissional de elétrica possa ler o esquema, ele tem que conhecer os símbolos e os modos de dispô-los dentro do esquema. Então, ó, essas informações estão padronizadas por normas técnicas que estabelecem a maneira pela qual devem ser elaborados os desenhos técnicos para a eletrotécnica. E aí, quais são esses tipos? Nós temos eles. Multifilar completo, tradicional, representa o circuito elétrico de forma como é montado e no qual todos os componentes e todas as ligações do circuito são representados por símbolos gráficos. Aí nós temos o funcional, o diagrama simplificado, no qual os aspectos básicos são representados de forma prática e de fácil compreensão, separado em duas partes, representando por diagramas diferentes. E aí nós temos também o de execução ou de disposição, serve para facilitar a compreensão quanto à identificação e localização física dos elementos do circuito. Então, olha só analisando, sem nem olhar para eles ainda, a gente já tem uma impressão que o multifilar já é algo mais complexo, ou seja, porque está todo mundo ali, e o funcional já é algo mais fácil de compreensão, já é algo mais simplificado. Ele separa uma parte da outra, e aí ele permite uma análise mais simplificada de cada um desses. E o de disposição é para facilitar ali a localização física dos componentes. E agora, olhando para cada um deles. Eu não trouxe um que é muito difícil, tá? Eu trouxe um que não é tão difícil assim. Quando nós começarmos a olhar os que eu trouxe, por exemplo, que tem aí nos nossos contratos, aí sim que a gente vai usar exemplos dos nossos contratos mesmo. Não, unifilar é aquela representação por um único condutor. A gente pode sim representar por unifilar, mas é bem complexo a compreensão quando a gente coloca tanto componente assim. Porque lá na instalação residencial já é complexo, porque o que eu trouxe nos inícios das aulas foram apenas 4 circuitos, por isso que era, e eu trouxe eles ainda de uma forma separada. Então, o circuito de iluminação, eu separei do circuito de tomada, que eu separei do ar-condicionado, do uso específico, do chuveiro. Agora, você imagina numa planta, que você está em área arquitetônica, que está todo mundo junto. Então, não é que assim, o que vai determinar se é difícil ou não é a prática que você tem, é o quanto você lida com aquilo no dia a dia. Eu, basicamente, não estou treinado e apto a interpretar, porque não faz parte do meu dia a dia. Mas eu trago para vocês entenderem que existe. Aqui já faz mais parte do nosso dia a dia. Aqui é um comando simples de um self-container aí, de duplo estágio. Então, ele tem aqui nas cargas, então, ó lá, completo. Então, qual que é o diagrama de comando aí, nesse caso? É o da direita, você tem meio que ali um divisor de água aí, que é uma parte pretinha ali, aí dessa parte deriva para um lado da direita do lado da esquerda outro. Qual que é o diagrama de comando, na opinião de vocês? Da direita, beleza. Então, você vem aqui o da direita, vamos dar uma analisada no da direita. Então, você vai tendo aqui o da direita, ó. O que ele fala aqui, ó? Ele sai de um STF. O que é STF, pessoal?
Trafo transformador. Então, ó, na entrada do trafo, ó, 220, 440 ou 380 volts. Saiu do trafo quanto, pessoal? 24 volts. Pessoal, o trafo ele funciona, é a mesma base do motor elétrico. Campo magnético, tensão induzida, corrente induzida, bobina e núcleo. Então, o que vai determinar a transformação é assim que a gente abaixa, ou a gente eleva, ou a gente isola uma tensão. Então, nesse caso aqui, ele é um abaixador. Ele tem uma tensão de entrada e a tensão do primário, né, porque a gente chama de primário e secundário. Na entrada do primário eu tenho uma tensão de alimentação aí, e no secundário eu tenho uma outra, que é 24. Então, o comando ele vai ser alimentado por 24. Lembra que você perguntou, ó, quem que é o comum? Ó, agora eu tenho vários contatores, ó, dá uma olhada aí, ó, uma já vai direto para todos os contatores, tá vendo? Agora olha a outra, aí beleza, claro, eu tenho um componente aqui que é o cérebro do meu sistema, ó. Quem que é? Termostato. Esse é aquele cara de duplo estágio, que você gira lá acionando a temperatura, aí ele chama circuito 1 e circuito 2 em função da carga térmica que ele está lendo, da temperatura, não carga térmica, da temperatura que ele está lendo com aquele sensorzinho, com aquela sonda. Então ele já tem uma placa eletrônica aí dentro, que já foi projetada para fazer isso. Então quando você vai lá e aciona, por exemplo, esse componente para 15 graus. Então, como que ele vai funcionar? Primeiro, ele precisa de uma alimentação. Então, ó, dá uma analisada. Ó, o pino 1 e 2, ó, comum. Dá uma olhada aqui no comum, ó. Quem que é o comum? Para eu alimentar ele, eu preciso de 24 volts. Então, eu tenho que levar uma para ele. Aí, ó, tá vendo que tem um... Olha só, no caminho aqui, ó. O que a gente encontrou aqui, ó? O que é isso? Tá vendo que tem um contato aí? Esse contato tá aberto. Cara, esse contato, se esse contato estiver aberto, eu vou alimentar o termostato? Se eu não alimentar o cérebro, aí lascou com tudo, né? Não vou alimentar nada. Então, quem que é esse cara? Relé sequência de fase. Tá vendo 120 graus ali? Hoje vocês ouviram falar sobre 120 graus, né? Então vocês já sabem mais ou menos o que é isso. Tá vendo que tem um R, um S e um T? Isso são as fases. Se qualquer uma dessas fases se inverter, ele vai justamente porque a gente falou que um compressor scroll ele não pode rodar invertido. Esse cara já tem... Podem inverter lá na subestação que esse cara vai ter proteção para isso. Aí o que ele vai... Ah, beleza, então vamos partir. Supondo que a tensão está tudo certinha, então eu preciso que esse cara feche. Beleza, fechou, vamos seguir. Alimentei o meu termostato com 24 e com o comum. Ok, agora vamos lá. Isso daqui, ó, agora são as saídas, ó. A entrada aqui, ó, 24,2. Agora a gente fala de saída, ó. 3, 4, 6, 8 e 9. O tracejado, ele representa que poderia ser, mas não necessariamente que é, tá bom? Tá vendo que tá tudo tracejado? Então, não necessariamente quando você for ver no comando, você vai ver lá que tem KM5 e KM6, tá? Porque como ele é tracejado, é um opcional. Não necessariamente você vai encontrar lá. O que você vai de fato encontrar lá é aqui, ó. O 2, o 3 você vai encontrar. O 4 você vai encontrar. E o 6, para esse caso aqui também, porque ele é duplo estágio. Então vamos entender. O 3 é a ventilação, ó. Aí, vamos lá, ele vai bater KM1. O que é KM1? Aí eu vou pegar KM1 lá, ó. E vou dar uma analisada. Quem que é esse cara aqui? KM1. O que é, pessoal? KM1. É o terceiro contator aí da direita para a esquerda, tá? Conseguiu? Não é isso? Aí, ó, ele tá ali, ó, IFM. Ele tá falando que é um motor interno. Ó, tem uma outra coisa, é porque aqui eu não coloquei, mas no comando elétrico sempre vai ter legenda, tá? Vocês vão conseguir verificar isso. Ele tá falando que isso daí é um motor interno, beleza? É o motor interno. O motor interno é do evaporador, beleza? Então, esse cara, ventilação, evaporador. Então, imediatamente, quando eu ligar, o KM1 ele já bate. Aí fechou. O 4 aqui, ó, FR1. E aí depois tem o 6, o FR2. O que ele está querendo dizer aqui? Refrigeração, beleza? É frio. Então ele quer, agora eu preciso entrar com um componente que vai promover frio para mim aí. Ó, que vai ser, ó, independente de quem seja, ó,
segue a linha de 4 aí, ó, vai descendo, ó. Ó, aí você vai tendo, ó, contato 13, 14, 13, 14, aí entrou aqui num contato 2, saiu num contato 3, aí saiu ali, ó, do contato. Aí você vai vendo que ele vai também falando até das cores do fio ali, ó, ele vai dando as cores. Aí ele entra num contato ali, ó, que ele chama de HPS1, aí depois ele sai desse HPS1 e entra no LPS1. Aí depois ele, ó, olha o tanto de caminho que precisa estar fechado para esse cara funcionar. Tudo isso é proteção. Ó, a primeira, ó, KM4, é um intertravamento. Aí quando a gente vai ver quem que é KM4, aí vamos analisar aqui, ó, KM4, beleza? KM4 é o motor do condensador. Tem como o compressor funcionar sem o ventilador do condensador? Não. Ele precisa do motor para fazer a troca de ar no condensador. Então, ó, você já viu que já tem um intertravamento, que é o KM4. Beleza. Aí depois do KM4 é o KM1. KM1 a gente já viu que é o evaporador. Então, pronto, ele já não vai deixar o evaporador funcionar, o compressor funcionar se ou o condensador estiver fora ou o evaporador estiver fora. Então, os dois eu preciso estar funcionando. Aí vamos seguindo. Opa, cheguei num componente chamado CLO. O que é isso? Compressor Lockout. É uma plaquinha que abraça uma das fases. Ó. Olha no diagrama de potência onde ela está. Ó. É que tá desfigurada aqui, tá desfocada, mas ó, olha o Comp1. Comp1, tá vendo que na fase R, a amarela ali, ele tá com CL1, ele abraça. O que que esse cara, ele é justamente para evitar que o compressor fique ciclando. Ou seja, se o compressor ficar ciclando, ele já corta e não deixa mais o compressor entrar. Aí eu preciso ir lá e olhar e resetar a máquina. Exatamente. Ah, Lucas, como que ele faz isso? Campo magnético. Uma corrente passando por um cabo, ela cria um campo magnético ao redor. Ele mede esse campo magnético, ele manda um sinal para a plaquinha, e se esse campo magnético não tiver com a intensidade que ele precisaria ter para a carga do compressor, ele vai justamente... E se ele ficar variando muito, ele vai entender que o compressor está ciclando. Opa, proteger. Operador, vem dar uma olhada aqui que está acontecendo alguma coisa aqui. Aí, ó, saiu, vamos supor que ele não está ciclando. Aí ele saiu de CL1, foi para 3 e continua. Ó, viu que ele tem um Pzinho aí? Tem um P, não tem? Um P, HPS1. Conseguem identificar? O que vocês acham que é isso? Pressostato. Aí, nesse primeiro momento, vocês têm ideia se é o de alta ou é o de baixa? É o de alta. É o de alta. Exato. Mas vamos lá, vamos olhar para o componente. Não, na verdade, ele está falando para a gente que ele é alto. Ó, H, high, P, pressure, S, switch. Então, é justamente o quê? Uma chave de alta pressão. Olha o de baixo. Low, pressure, switch. Então, ele falou. Mas se eu invertesse um por outro, ligando eletricamente, não teria problema, porque eles estão em série um do outro. Se fosse o de baixo, eletricamente, olha só, ligação elétrica, não é física. Não é que eu vou instalar o componente lá na tubulação de baixa eletricamente. Se o LPS1 tivesse primeiro que o HPS1, não teria problema nesse sentido. Quando a gente faz jampeio pressostato, é justamente isso, eu estou parando de olhar para isso daí. Agora eu estou criando uma condição e eu estou falando, não, você vai funcionar, filho. Pronto, porque você vai fechar sempre, você vai curto-circuitar e você vai fechar o caminho. Ó, bati KM2. Bati KM2, ó, o que vai acontecer? Vamos olhar quem que é o KM2. A gente já sabe quem que é, né, mais ou menos, mas, ó, opa. Vamos entender aqui quem que é o KM2. Olha lá, ó. Primeiro compressor, ou seja, estágio 1, compressor 1. Ah, minha carga térmica está aumentando, eu preciso de mais. Quem vai definir isso é o cérebro, ó, termostato. Aí o termostato, não, ainda está ruim o ambiente, eu quero 15 graus lá e eu quero rápido. Está demorando, ele vai fechar o 6 também, ó, a mesma linha, a mesma ideia, só que agora é o KM3. Nesse exemplo, você não tem um temporizador, tá só, ele permite que... Por que ele não tem um temporizador? Porque quem vai fazer quem que vai controlar esse tempo?
termostato. E o termostato nunca vai partir os dois relés juntos. Ele sempre vai aguardar um tempinho. Tanto que quando a gente vai lá, liga um split, desliga um split, liga ele de novo, não demora um tempinho? Isso é proposital, tá? Porque, exatamente, para ele reiniciar até para, então, acionar o compressor, beleza? Ele demora um pouquinho mesmo. Mas, basicamente, só daqui já deu para dar uma base boa para quem não tem tanta noção. E para quem tem, melhora a base. Aí, funcional, agora ele separa de um lado o comando e do outro, desculpa, de um lado a potência, exato, e do outro lado um comando, beleza? E aí, por último aí, para a gente encerrar, funcional de execução, olha só, vai mostrar os componentes, ó a plaquinha aí, ó, o CL1 e o CL2, ó, que abraça lá, ó os contatores aí, ó. Olha, nota que só o KM4 e o KM1 tem um F1 e F2. Esse F1, a gente vai ver depois as nomenclaturas, mas isso o F vai representar proteção. Nossa, Lucas, mas então eu não preciso proteger o compressor com relé térmico? O compressor já, nesse caso, já tem um relé térmico interno. Por isso que não tem aí no comando também. Só o que eu tenho aí são os motores trifásicos de indução, que hoje vocês saíram daqui, estão saindo com uma noção melhor de como funciona. Ele sim eu vou proteger com o F2 e o F1, porque um é o motor do ventilador do evaporador e o outro do condensador, exatamente. O relé, ó, sequência de fase, o barramento de fase, olha lá o trafo lá em cima, o transformador, e os fusíveis. Ali é um outro barramentozinho ali. Então, esse é o de disposição. A gente tem bastante isso. Reparem, aí fica para o nosso próximo encontro aí, vai ser daqui 15 dias. Aí, como exercício, passem a reparar nos diagramas elétricos que tem nos painéis aí dos contratos que vocês trabalham, que vocês já vão observar um pouco diferente.